Esta noite, na hora de dormir, você vai encostar o rosto em milhões de criaturas vivas. Você irá inalar esporos de 16 espécies diferentes de fungos. Você deixará sua pele em contato com 10% de matéria morta, fezes de ácaros e suor seco por 8 horas seguidas. Com a boca aberta, inalando tudo profundamente para os pulmões. Seu travesseiro é o objeto mais sujo de toda a sua casa. 17.000 vezes mais bactérias do que o assento do seu vaso sanitário. Isso não é uma metáfora. Esse é um número medido em laboratório. Durante 70 anos, isso permaneceu oculto em revistas médicas que ninguém lia, porque se as pessoas realmente entendessem em que tipo de roupa de cama dormem todas as noites, toda essa indústria de 200 bilhões de dólares em artigos para dormir entraria em colapso da noite para o dia. Um gigantesco império de colchões construído sobre uma regra simples: nunca deixar o cliente olhar dentro do travesseiro. Esta é a história do horror doméstico que eles pagaram milhões para manter em segredo. Bem-vindo ao acampamento proibido. Se você for dormir de travesseiro hoje à noite, inscreva-se no canal e ative o sininho. Este é o canal que abre os cofres que a indústria do conforto trancou. Em 1936, um médico americano chamado Norman Conant fez algo perigoso. Ele recolheu travesseiros usados de casas comuns em todo o país. Ele as abriu com um bisturi e raspou o recheio. Ele cultivou o conteúdo em placas de Petri de vidro dentro de um laboratório selado. O que vivia dentro daquelas almofadas silenciosas do quarto o deixava fisicamente doente. Colônias de aspergilos, mofo no pão, fungos no chuveiro do banheiro, podridão no porão, tudo isso prosperando. Ele publicou suas descobertas no Journal of Allergy naquele mesmo ano. Depois disso, o assunto caiu no esquecimento pelos próximos 70 anos. Ninguém financiou outro estudo. Ninguém abriu outro travesseiro diante das câmeras. A indústria de colchões garantiu que esse silêncio científico fosse mantido em absoluto. Até 2005, quando um professor de pneumologia reabriu o caso. Seu nome era Ashley Woodcock, e ele estudava na Universidade de Manchester, na Inglaterra. Ele recolheu 10 almofadas comuns de quartos de famílias britânicas comuns. Os travesseiros tinham entre 18 meses e mais de 20 anos de uso noturno. Ele colocou cada uma delas sob microscópios de laboratório modernos e equipamentos de cultura. Os resultados foram publicados na revista Allergy e chocaram a comunidade científica. Cada travesseiro testado continha entre 4 e 16 espécies de fungos vivos. Travesseiros de espuma sintética foram os piores, de longe. Mais de 1 milhão de esporos de fungos foram medidos dentro de uma única almofada comum. A espécie mais comum identificada foi Aspergillus fumigatus. Esse mesmo fungo é a principal causa infecciosa de morte em pacientes com leucemia em hospitais modernos, e fica a apenas 7,6 centímetros do seu rosto todas as noites. O professor Woodcock descreveu a descoberta com uma frase arrepiante. Um travesseiro é um ecossistema em miniatura com uma teia alimentar biológica completa. Os ácaros se alimentam da sua pele morta enquanto você dorme sobre eles. Em seguida, os esporos dos fungos se alimentam das fezes úmidas dos ácaros que ficam para trás. Mais ácaros se alimentam do fungo que se espalha, e o ciclo se acelera indefinidamente. Uma colônia autossustentável de organismos dentro da sua almofada do quarto, reproduzindo-se esta noite. Este vídeo gravado em cofre é apenas a ponta do iceberg do que a indústria de colchões escondeu. Reuni todos os estudos suprimidos, protocolos proibidos e soluções caseiras baratas em um único documento. O acervo completo de Forbidden Camping já está disponível abaixo deste vídeo. No protocolo de descontaminação de travesseiros, você encontrará a fórmula exata de bicarbonato de sódio usada em hospitais de campanha militares na década de 1960. Neste guia de recuperação de colchões, você aprenderá como remover quilos de pele morta e excrementos de ácaros de um colchão de 10 anos sem precisar comprar um novo. Dentro do manual de erradicação de ácaros, você encontra informações sobre o tempo de congelamento, concentrações de vinagre e tabelas de exposição ultravioleta que a indústria de pesticidas nunca quis divulgar. Dentro do Atlas Oculto de Mofo, você encontra todas as espécies de fungos mapeadas diretamente aos sintomas respiratórios que elas provocam em sua casa. Dentro do protocolo de reequilíbrio do ar do quarto, você para de gastar com purificadores de ar caros e aprende a rotina matinal gratuita que reduz a quantidade de esporos em 90%. Mais de 10 guias. Um único download. Sem enrolação. Sem firulas. O link é o primeiro item na caixa de descrição abaixo deste vídeo. Agora fique comigo. A próxima parte é onde a raiva genuína começa. Preste muita atenção aos números brutos, porque eles são piores do que você imagina. Um corpo humano normal elimina 500 milhões de células mortas da pele todos os dias. A maior parte desses flocos cai nos seus lençóis, enquanto você dorme sobre eles. Um único ácaro da poeira doméstica produz 20 grânulos fecais a cada 24 horas.
Um colchão usado típico contém entre 100 mil e 10 milhões de ácaros vivos. Multiplique os cálculos e o acúmulo de lixo se torna impensável. Após 2 anos de uso regular, 10% do peso do seu travesseiro não será mais material de enchimento. São ácaros mortos, excrementos de ácaros, colônias de fungos e seu próprio suor cristalizado. Pegue um travesseiro de 2 libras, aproximadamente 900 gramas, da sua cama esta noite. Aproximadamente 85 gramas desse peso são resíduos biológicos pressionados contra seu rosto todas as noites. Corte uma delas ao meio com uma faca de cozinha e você verá com seus próprios olhos. O material de preenchimento branco original próximo à superfície permanece brilhante e limpo. A parte interna, perto de onde sua cabeça repousa, fica com uma mancha amarelo-acastanhada escura. Essa mancha é um mapa permanente da absorção de fluidos faciais ao longo dos anos. Você absorve 26 galões de suor por ano diretamente no tecido da sua roupa de cama. Seu rosto deposita óleo da pele, saliva, sebo do cabelo e muco nasal na mesma almofada. Nada disso evapora completamente. Nada disso jamais sai do material de obturação. Ela se acumula em camadas estratificadas ano após ano, até que o travesseiro se torne um sólido bloco biológico. As fronhas não impedem que nada disso chegue ao travesseiro embaixo delas. As fezes dos ácaros atravessam a trama do algodão como água atravessa uma tela de janela. E a pior parte é o que sai daquele tijolo e se espalha pelo ar do quarto. Os fragmentos de excrementos de ácaros se decompõem em partículas de 10 micrômetros de largura, menores que a fumaça do cigarro. Você os inala profundamente a cada respiração que dá na cama. Elas atingem a parte inferior dos pulmões e fazem com que o sistema imunológico reaja de forma exagerada. Aquele nariz entupido matinal que você atribui a um resfriado, provavelmente, é culpa do travesseiro. A coceira nos olhos que você atribui à época do pólen, provavelmente é causada pelo travesseiro. A asma que piora à noite é quase certamente causada pelo travesseiro. A acne na sua bochecha, que nenhum creme cura, é causada por bactérias do travesseiro. A crise de eczema no seu maxilar é causada por colônias de fungos provenientes do travesseiro. A dor de cabeça matinal que você atribui ao estresse é, na verdade, causada por compostos fúngicos presentes no travesseiro. Durante décadas, os médicos prescreviam antihistamínicos, inaladores, cremes esteroides e consultas com dermatologistas. Entre 360 e 960 euros por ano por paciente alérgico. Ninguém jamais perguntou ao paciente quantos anos tinha o travesseiro debaixo de sua cabeça. Porque fazer essa pergunta interromperia um fluxo de medicamentos prescritos que movimenta bilhões de dólares. O travesseiro permaneceu invisível, o diagnóstico continuou sendo caro, e todas as noites você continuava alimentando a mesma colônia com o seu próprio rosto. Se você ainda está aqui, já sabe mais sobre o que você usa para dormir do que 99% dos proprietários de imóveis. E se você já pagou por um remédio para a alergia que nunca precisou, esta parte vai te deixar com raiva. Inscreva-se e compartilhe este vídeo com um pai ou pessoa que sofre de asma e que precisa vê-lo hoje à noite. Tudo o que a indústria de colchões enterrou está dentro do cofre completo. O link está na descrição abaixo. Agora fique por perto. O próximo conteúdo do arquivo é mais pesado do que o que você acabou de assistir. Observe o fluxo de prescrições que depende de cada travesseiro sujo em cada quarto. O custo médio dos medicamentos para alergia varia de 30 a 80 euros por mês por paciente crônico. Isso equivale a um valor entre 360 e 960 euros por ano por pessoa. Uma única consulta com um alergista custa em média de 200 a 500 euros. Um inalador de alívio diário para asma pode custar 300 dólares por mês, pelo resto da vida. 20 milhões de pessoas agora possuem sensibilidade alérgica confirmada à proteína presente nos resíduos dos ácaros. Multiplique 20 milhões de pessoas por centenas de euros por mês. Você está diante de uma fonte de receita multimilionária protegida pela sua ignorância. E a indústria de travesseiros está do outro lado da mesma equação. Um travesseiro de espuma viscoelástica de alta qualidade custa atualmente entre 50 e 300 euros no varejo. Um travesseiro hipoalergênico e resistente a ácaros custa entre 100 e 400 euros. Pesquisadores do sono recomendam discretamente a troca de todos os travesseiros a cada 6 meses. Isso representa mais de 600 euros por pessoa por ano, só para a substituição de almofadas. A matemática é simples. A contaminação é constante. O ciclo de vida do produto é permanente. Os departamentos de marketing de todas as principais marcas de roupa de cama sabem exatamente o que há dentro de seus travesseiros. Eles realizam os mesmos testes de laboratório que o professor Woodcock realizou em Manchester há 20 anos. Eles simplesmente optam por nunca publicar esses resultados em nenhum material voltado para o consumidor. Porque, no momento em que você consegue ver o que está dentro da almofada, todo o processo de atualização termina.
Agora considere o custo real de resolver o problema por conta própria. Um único euro de bicarbonato de sódio doméstico, encontrado em qualquer supermercado. Luz solar gratuita no seu próprio quintal. Uma máquina de lavar que você já possui. Água quente pela qual você já paga. Um congelador que você já liga na tomada. Esse é o custo total. $1 em vez de 900 por ano para sempre. Não é possível patentear bicarbonato de sódio. Não se pode licenciar a luz solar. Não se pode registrar os direitos autorais de um freezer. A indústria não pode tributar um processo que utiliza recursos pelos quais você já pagou. E o que não pode ser tributado não pode ser anunciado na televisão. Aquilo que não pode ser anunciado desaparece lentamente da mente do público, até que a única coisa lembrada seja o caro ciclo de substituição. É assim que uma correção de €1 acaba soterrada por uma mentira de €1 bilhão. Eis exatamente o que você deve fazer hoje à noite quando este vídeo terminar. Entre no seu quarto e pegue o travesseiro que está debaixo da sua cabeça. Verifique a etiqueta de cuidados costurada ao longo da costura da almofada. Se estiver escrito que pode ser lavado na máquina, comece seguindo as instruções de lavagem. Programe sua máquina de lavar para o ciclo mais longo disponível, com a temperatura da água mais quente. Para ser eficaz, a temperatura da água deve atingir no mínimo 130 Fahrenheit. Essa temperatura é o limite letal comprovado para ácaros adultos e seus ovos reprodutivos. Lave 2 travesseiros juntos dentro do tambor para manter a máquina equilibrada durante a centrifugação. Adicione meia xícara de bicarbonato de sódio diretamente no tambor, junto com os travesseiros. Adicione 1/4 de xícara de vinagre branco destilado no compartimento do amaciante de roupas. Execute um segundo ciclo de enxágue completo para remover todos os vestígios de resíduos de detergente do fundo do reservatório. Seque em temperatura baixa com 3 bolas de tênis limpas dentro de 2 meias brancas limpas. As bolas de tênis compactam o enchimento, de modo que não restam bolsas de umidade em nenhum lugar dentro dele. Locais úmidos podem se transformar em novas colônias de mofo em 48 horas. Após secar, coloque o travesseiro sob luz solar direta por 3 horas completas. A luz ultravioleta mata os organismos superficiais que sobreviveram ao ciclo de lavagem. Travesseiros de espuma viscoelástica ou látex nunca devem ser lavados na máquina de lavar. Aspire toda a superfície usando o acessório para estofados do seu aspirador de pó. Polvilhe bicarbonato de sódio generosamente sobre a parte superior da almofada e deixe agir por 1 hora. Aspire o pó novamente e observe o recipiente encher-se com resíduos marrom acinzentados. Em seguida, umedeça levemente a superfície com uma mistura de 50% de vinagre branco e 50% de água. Coloque o travesseiro sob luz solar direta por 4 horas para completar o ciclo de eliminação dos fungos. Para travesseiros de plumas delicados, utilize o protocolo de congelamento em vez do protocolo de lavagem. Coloque o travesseiro dentro de um saco plástico grosso e retire todo o ar preso. Coloque o saco fechado no congelador por 48 horas seguidas. Os ácaros morrem a qualquer temperatura, abaixo de 8 graus, 18 Celsius. Deixe o travesseiro voltar à temperatura ambiente e aspire bem a superfície. Agora preciso ser honesto com você sobre algo importante. Este protocolo mata os ácaros vivos e reduz a carga fúngica em uma margem considerável, mas isso não remove todos os fragmentos de resíduos já presentes no interior da obturação. Um travesseiro com mais de 5 anos deve ser substituído, independentemente de quão bem você o limpe. Um ciclo de lavagem de 6 meses em um travesseiro novo impede que a colônia se instale. Essa é a verdade que a indústria não vai te contar em suas campanhas publicitárias. Você pode resolver o problema sozinho por $1 por ano, para sempre. Você não precisa de um travesseiro de 100 euros. Você não precisa de um inalador mensal. Você precisa de uma almofada limpa, uma rotina regular e do conhecimento que eles esconderam. Eis como era seu travesseiro antes de hoje à noite. Um bloco de 900 gramas composto por pele morta, excrementos de ácaros e 16 espécies de fungos. Eis como ficou seu travesseiro após o protocolo. Uma almofada limpa, pesando cerca de 700 gramas, sem manchas visíveis no interior. Você acabou de remover cerca de 225 gramas de resíduos biológicos do seu próprio rosto. A indústria de colchões não entrará em contato. A indústria farmacêutica não fará nenhum reembolso. Mas na manhã seguinte, ao acordar, seu nariz estará desentupido pela primeira vez em anos. Seus olhos não vão coçar quando você os abrir. Sua pele não vai apresentar erupções cutâneas na região do queixo. Você respirará mais profundamente. Você pensará com mais clareza. Você vai dormir mais profundamente. E você vai perceber que o problema nunca foi o seu sistema imunológico. O problema foi a almofada que te venderam e nunca te disseram para limpar. Esse conhecimento não desapareceu por si só. Foi enterrado de propósito por pessoas que lucram com o seu sofrimento. Sua avó sabia como lavar um travesseiro.
Sua bisavó sabia como dar sol a um colchão. A indústria de colchões apagou esse conhecimento em 2 gerações usando publicidade na televisão. Se este vídeo abriu seus olhos hoje à noite, inscreva-se e compartilhe com alguém que você ama. Cada ação preserva aquilo que a indústria de colchões tentou manter em silêncio. O próximo cofre será aberto muito em breve, e o que está lá dentro é ainda pior do que isso. Durma bem esta noite. Durma com raiva esta noite. Durma acordado esta noite.